Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, né? Semana com aula. E essa semana é semana de revisão, então nós temos toda essa semana para revisar os conteúdos que a gente já estudou e que a gente possivelmente vai responder numa atividadezinha num simuladozinho que a gente vai fazer a próxima semana, certo? Então, hoje a nossa revisão vai ser de ensino religioso. Olha, semana de revisão. A nossa aula hoje é de ensino religioso. Então, antes de começar a nossa aula, vamos orar, vamos pedir a Deus, agradecer a Ele pela semana, né, pelo início da semana e ser grato por Ele ter dado mais uma oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, certo? Eu estou aqui conversando com vocês e vocês em casa, então Deus nos deu essa oportunidade. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos direcionado, ó Deus, da forma correta para que a tua palavra sirva de alimento para o nosso corpo e a nossa alma também, Senhor, alimento espiritual. Obrigado, ó Deus, por tudo, porque tu é um Deus de misericórdia, tu é um Deus de glória mesmo, de milagres. Que tu possa estar controlando, Senhor, todos esses vírus que está assolando no mundo, ó Deus, que tu venha controlar, que tu faças com que ele acabe logo o mais rápido possível, ó Pai, e que possamos, Senhor, retornar para o nosso trabalho cotidiano com as nossas crianças aqui dentro da sala de aula. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, a nossa aula de revisão, a gente falou sobre o rei Saul e o rei Davi. Então, a gente vai fazer um pequeno resumo sobre essas duas histórias. Que o rei Saul, ele não queria ser rei, né? Mas o povo pedia, Deus muito triste com o povo, e o povo pedindo o rei, porque quem reinava era Deus. E Deus naquele momento não queria colocar um rei. Mas o povo de tanto pedir, Deus foi, mandou Samuel ir lá e ungir Saul como rei. Saul foi um bom rei? Não. Saul só fez coisas que desagradou a Deus. Então Deus ficou muito triste com o reinado de Saul. E ele foi muito desobediente, ele foi mentiroso, então Deus ficou muito triste. E Deus disse que ele não iria ter o filho como seu sucessor quando ele morresse. Então, assim, ele sabia que outra pessoa ia ser rei, só que ele não imaginava que ia ser Davi, né? E quando Deus começou a preparar Davi para se tornar um rei, então ele começou a sentir muitos ciúmes. Ficou muito enciumado, querendo matar Davi. Davi se escondia, ia para todos os lugares escondido, porque Davi não queria matar ele, porque Davi disse que Deus tinha feito dele um rei. Então ele não queria matar, ele não queria ter esse pecado com ele. Ele sabia que isso ia desagradar a Deus. Mesmo Deus querendo que ele fosse o rei quando Saul tivesse morto. Mas mesmo assim, ele não queria desagradar a Deus, porque ele confiava tanto em Deus, ele sabia tanto que Deus estava com ele, que em nenhum momento ele quis matar Saul. E ele gostava de Saul. Ele gostava e ele não queria. Então ele teve uma amizade com o filho de Saul, Jonathan, né? Então era uma amizade muito bonita, que eles pareciam irmão. Eles dois se gostavam muito, aquela amizade de irmão mesmo. E Jonathan sempre protegia ele do pai. Falava para ele aonde era que o pai estava indo para pegar ele, e ele fugia, ele saía se escondendo. E aquela amizade ficou mesmo entre os dois, até que um dia
Deus preparou eles para ir lutar e Saul e Jonathan morreu nessa luta, os dois, né? E Davi, quando soube, ficou muito triste, ficou arrasado com a morte de Jonathan, porque ele tinha perdido o irmão e ele ficou triste também com a morte de Saul. Então, Davi, naquele momento, quando soube a tristeza dele, assim, ficou muito triste. E antes dele ser rei, depois da morte de Saul, Davi já tinha matado Golias, né? Por quê? Porque Golias era um homem muito forte, todo mundo temia ele, tinha medo. E Davi disse que Deus não ia abandoná-lo e ele ia lutar. E ele foi lutar. A fé dele em Deus foi tanta que Deus deu a vitória para ele. E ele matou Golias. Aí depois da morte de Saul, que ele se tornou rei, que Deus tornou Davi rei, Davi teve um reinado de muitas guerras. E Davi também desobedeceu a Deus. Davi cometeu um pecado que Deus também ficou muito triste. Mas ele se arrependeu tanto do que ele fez, porque ele ficou com a esposa do amigo dele e a esposa engravidou e Deus disse que aquele filho não iria nascer, ia morrer. Não iria viver, iria morrer. E ele ficou muito triste com aquilo e o amigo dele foi morto porque ele mandou o amigo ir para frente da batalha e ele morreu. Então assim, Deus ficou triste com ele. Mas ele ficou tão arrependido, ele se arrependeu tanto. E com esse pecado que Davi cometeu, Deus fez com que o filho não vivesse, né? Não sobrevivesse. Então ele pagou com isso e outras coisas que vieram a acontecer a mais. Só que a gente não explanou mais o restante, porque a gente ficou até aí, que a gente ia explanar outro rei, que era o filho de Davi. Mas aí a gente vai dar uma parada, porque a nossa revisão está só até aí, certo? Então, essa semana a revisão todas estão no caderno. Os cadernos estou mandando hoje para casa, para que vocês possam vir buscar hoje, para ter a semana toda, né, para estudar, porque a próxima semana é um simulado que nós iremos fazer. Então aqui, ó, a nossa revisão eu fiz, colei no caderno, olha, tá aqui. Tem umas atividades também que eu tinha colocado da semana passada, tá tudo no caderno, certo? Então essa é a nossa revisão, que vocês estudem, que vocês aprendem, que vocês consigam responder o simulado bem legal, ok? Então por hoje é só e que vocês tenham todos um bom dia. Tchau!